Olá, eu sou Lorena Rodrigues e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia como estratégia de crescimento com conversas que geram valor para o seu negócio. No episódio de hoje você vai entender como uma das maiores redes de varejo do Brasil, o Grupo Carrefour, tem usado a telemetria para controlar, economizar e automatizar a energia. Vamos nessa? Para falar sobre esse case, eu recebo dois convidados muito especiais. Marcelo Poli, diretor de manutenção e obras do Carrefour Property, e Diego Destro, coordenador de aplicações em telemetria da Comerc Energia. Sejam muito bem-vindos ao Comercast. Obrigado pelo convite e eu estou bastante contente de poder falar de um assunto que eu gosto demais, que é eficiência. Obrigado, Lorena. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar falando de Carrefour Brasil, então. Poli, conta pra gente um pouco da história de vocês e como começou essa parceria com a Comerc. Bom, essa parceria já é bastante antiga. Eu estou no grupo, eu entrei pelo Grupo Big, que foi adquirido pelo Carrefour em 2022. E lá a gente começou um projeto de automação em algumas lojas. A gente fez um piloto de 5 lojas. Quando eu cheguei, estava concluído esse piloto com 5 lojas e eu vi um potencial grande nesse projeto, analisando o consumo das lojas e o que esse projeto trouxe de benefício. E a gente fez um rollout para praticamente todas as lojas do grupo e deu muito resultado. Aí, já na junção com o Grupo Carrefour, os suprimentos resolveu mudar a telemetria de fronteira, que a gente chama, que fica ligado ao medidor de energia da concessionária, para o sistema da Gestal. E como a gente já tinha a automação com a Gestal, a gente seguiu e hoje a gente já está com um projeto para colocar mais praticamente todas as lojas do varejo, os grandes formatos, né? Perfeito. Diego, vamos falar de solução. Para quem ainda não está familiarizado com o tema, você pode explicar para a gente o que é telemetria e como é o projeto com o Carrefour? Bacana, Lorena. É importante a gente trazer clareza nesse ponto, porque telemetria é uma palavra muito ampla. Então, hoje, desde um relógio que contabiliza passos, ou até mesmo um módulo de frotas de veículos que transmite essas informações para um sistema, para um software, isso também é telemetria, né? Porém, a visão da solução da Comerc, ela vai ao encontro de um sistema que captura os dados de energia elétrica e outras grandezas, concentra isso através de um equipamento, que nós damos o nome de gateway, e esse equipamento armazena essas informações e manda isso para um software em nuvem, e a partir daí a gente tem uma série de informações, dados, relatórios e análises, né? Sobre o projeto do Carrefour, eu tive a oportunidade de participar desde o início desse projeto. Então, ali a gente pode até segmentar aqui, né, dar algumas fases por onde caminhou esse projeto. A primeira etapa foi essa que o Poli comentou. Então, assim, medição de fronteira, que é aquela medição de entrada da distribuidora, medição onde a gente captura o consumo geral. Uma segunda etapa é a parte de medições de galerias, que a gente vai tratar aqui também hoje, que é um ponto muito importante e acho que sensível também para o grupo, que são aquelas lojas internas. Então, a gente está falando de uma ótica, um restaurante, né? Essas lojas consumidores internos dentro dessa rede. E mais adiante, a questão de automação, que daí a gente está falando de um controle remoto, onde é possível ligar e desligar máquinas. Esse é o objetivo desse projeto. E que tipos de dados são possíveis, né, de serem coletados e como que eles se transformam em decisões? A questão dos dados, a solução da telemetria, ela é bastante ampla. Então, a gente tem como foco principal a energia elétrica, mas não para por aí. É um sistema completamente modular, então nós podemos medir água, medir gás, medir temperatura, nível de caixa d'água, né? Então, é um sistema que está preparado para sofrer expansões. E o objetivo desse projeto com o Carrefour é isso. Cada vez mais a gente esmiuçar e trazer mais variáveis, aquelas que fazem sentido para o time de engenharia do grupo. E como a plataforma da Comerc permite acesso remoto? É uma plataforma com um sistema SaaS, que nós damos o nome de Software as a Service. Então, é um acesso em nuvem, remoto,
onde o cliente pode acessar tanto via browser como via aplicativo de celular. Então, para o Carrefour, eu entendo, e qualquer empresa que tem multi-sites, né? No caso do Carrefour, é o Brasil inteiro, né? Com lojas. Então, você consegue concentrar essa massa grande de dados em uma plataforma única e você consegue também ter ali usuários personalizados, onde a gente configura o que cada um vai acessar. Olha, e eu imagino que gerir a energia de dezenas de lojas pelo Brasil deva ser uma missão e tanto. Eu queria que você falasse o que motivou vocês a buscar a solução da telemetria. Bom, eu tenho uma frase que eu vi na internet, eu comprei até uma camiseta sobre essa frase. Sem dados é só opinião, né? E a telemetria é muito importante porque energia elétrica para o grupo é a segunda linha de despesa. Ele só perde para pessoas. Então, é um valor significativo de despesa para a companhia. E como na nossa casa, quando você fala para seu filho ou sua filha, desliga a luz, eu não sou sócio da concessionária, desliga esse ar-condicionado, você não está usando, é a mesma coisa no ambiente da empresa. Os desperdícios acontecem. Então, esse projeto é muito importante porque ele ajuda a gente a controlar desperdícios e economizar dinheiro. E assim, bastante, percentualmente é muito significativo o projeto. E a telemetria foi só o começo, né? O Carrefour também implantou automações para aumentar a eficiência. E eu queria que você contasse um pouco sobre essa etapa do projeto e o que foi automatizado. Sim. Continuando a falar da telemetria, para a gente é muito importante ela serviu de porta de entrada para provar o conceito da automação. Então, com os dados que o sistema da Comerc fornece, eu sei quanto que está consumindo hora a hora na loja. Sabendo o consumo de hora a hora, se eu tenho um consumo muito elevado no período da noite ou na madrugada, que a loja está fechada, tem coisa errada. Então, é um problema, tá tendo um consumo errado. Como ele falou, a gente tem as galerias comerciais, né? Que são aquelas lojinhas que têm serviços na frente do supermercado, ótica, lanchonete, etc. O Boticário, Cacau Show, as grandes franquias. E elas consomem energia também e eu preciso, muitas vezes, não é possível ter uma ligação única de energia para cada uma das lojas. Então, você faz a ligação por intermédio da ligação do hipermercado. E para isso, a gente precisa medir quanto eles consomem e cobrar o consumo deles. Então, sem um sistema de medição é impossível. E através dessa medição, como eu falei, a gente começou a enxergar desperdícios. Por conta desses desperdícios, nem sempre a gente consegue, no universo de lojas que a gente tem e de colaboradores que a gente tem disponível para estar atuando na loja, desligar os equipamentos no momento correto. Então, a automação é essencial para que eu possa desligar os equipamentos no horário correto. Se está muito frio, eu não preciso ligar o ar-condicionado, eu posso ligar o modo de ventilação. Se a loja fechou, eu desligo a iluminação. Mas se eu tiver um abastecimento à noite, eu desligo parte da iluminação, mas não preciso deixar tudo aceso como para um cliente comprar. Então, tudo isso, o sistema de automação acaba facilitando o nosso trabalho. De fato, isso deve impactar muito na operação de vocês. Diego, volto a falar com você. Como a solução da Comerc se adapta para cada cliente? O que mais ela pode medir além da energia elétrica? A nossa construção da solução da telemetria, ela é bastante personalizada, né? Caso a caso. Nós temos uma série de equipamentos, que é aquele hardware que eu comentei no início, né? Existe uma gateway, esse equipamento ele tem uma série de acessórios, e o grande desafio para desenhar um tipo de solução de telemetria é entender o momento que a empresa está passando e como esses pontos que vão ser monitorados estão distribuídos. Porque a gente vai ter quantidade de pontos, distância entre esses pontos, facilidade ou dificuldade de infraestrutura, né? E esse desenho, a gente pode contar aí com um time muito capacitado tecnicamente, tanto do Poli como toda a engenharia do Grupo Carrefour.
Esse desenho é feito a 4 mãos, né? Então, é a expertise do time Comerc mais a experiência do cliente no dia a dia para construir o melhor cenário possível de solução em telemetria. E em termos de escalabilidade, se eu já tenho a medição da energia, por exemplo, eu posso incluir gás, água, tem algum outro exemplo? Exatamente. O sistema ele foi projetado para ser modular, esse é o termo que a gente usa. Então, qualquer cliente hoje da telemetria que possui uma medição, por exemplo, da fronteira e quer fazer uma expansão ou para medição de água, para medição de gás, para medição de pressão, ou até mesmo a implantação do controle e automação, esse sistema está preparado para sofrer essas expansões, né? Um sistema modular projetado para sofrer esse tipo de expansão e é um caminho, acho que até natural aí das empresas seguirem. Ô, Poli, falando de economia, você já tem um número que essa economia tenha gerado para vocês nessa operação? Sim, eu vou falar em percentual porque é mais fácil da gente entender a magnitude, né? Com o projeto, em cima dos dados da telemetria original, a gente identificou as curvas de consumo e identificou um problema. Então, a gente modelou financeiramente uma economia em torno de 5% de economia com os sistemas de automação predial. Pensando que isso era o que a gente desperdiçava de energia. Só que, com a implementação, os dados reais nas lojas, ele tem chegado a 7, 7,5%. Então, ele tem entregue muito mais do que a gente desenhou. E se pensar que 7,5% na conta da segunda maior linha de despesa, é muita coisa. E além da economia, conta pra gente como é que a telemetria também tem ajudado com os lojistas, né? Fica mais fácil fazer o rateio, o acompanhamento, evitar erros. Exatamente. Esse é um ponto que a telemetria salva a gente, né? Porque você imagina o Carrefour Property tem em ABL um volume de uma área, né? Que é a área bruta locável, né? Que é o termo que se usa em shopping center, muito grande que bota a gente em concorrência com os grandes redes de shoppings no Brasil, porque são muitas lojas. E você fazer esse trabalho manual de ler todos os, vamos dizer, os relógios de energia de todas essas lojinhas para faturar o erro humano na digitação, todo esse trabalho é praticamente impossível sem ter uma telemetria. Então, a telemetria facilita muito o nosso trabalho. Ótimo você falar de economia, porque eu tenho uma pergunta para o Diego daqui a pouco que a gente vai falar mais sobre isso. Diego, então eu queria que você me contasse como funciona a gestão dessas informações no ambiente da telemetria. Perfeito, Lorena. Esse projeto ele tem um primeiro desafio pela volumetria, né? Porque são mais de 600 lojas, quase 1.600, 1.700 pontos monitorados entre as galerias, como o Poli comentou, e também algumas medições internas que são referentes à loja, né? Então, nós contamos com uma equipe de aplicações e também de operações para suportar não só esses acessos, mas o treinamento que é contínuo, né? Com a equipe do Carrefour, de toda a rede, e também o auxílio nessa questão da gestão, né? Porque nós temos, aí dentro da Comerc isso é muito comum, a questão tarifária, a questão regulatória, né? Então, essas mudanças, elas ocorrem no mercado, é algo normal, e isso estampa também uma configuração, uma atualização quase que contínua pelo time de desenvolvimento. Então, é sempre a orelha em pé aqui, sempre atento a essas alterações para que a gente possa sempre gerar uma fatura na ponta ali do lojista, porque é algo que impacta financeiramente. Então, isso tem que estar correto, tem que estar com os dados em dia. Perfeito, era isso que eu queria te perguntar, que você falasse de forma prática como funciona a economia na telemetria. Perfeito. A telemetria sozinha, ela não economiza, porque a telemetria ela é uma ferramenta para a geração de dados. Então, se a gente colocar a telemetria e não fizer nenhum uso desses dados, não vai ter economia. Por isso que eu comento que é um trabalho a 4 mãos, né? Porque a gente gera os dados, mas a gente depende da outra ponta, né? De um time capacitado para interpretar esses dados e, principalmente,
tomar as ações necessárias. Então, a empresa, geralmente os nossos clientes, eles têm as metas próprias de redução e a gente vai sempre buscar uma solução em linha com essas metas para que o objetivo da redução seja alcançado. Polly, e o que vocês veem como próximos passos nessa jornada de eficiência com a Comerc? Tem espaço para crescer mais com dados? Tem muito espaço. Ainda a gente tem algumas lojas, algumas galerias que ainda precisam ser implementadas e a gente focou muito em energia. Energia é, como eu disse, a segunda linha da companhia, mas existe um bem muito mais precioso que a gente vai começar agora, alguns pilotos com a Comerc, que é a água. A água vai se tornar, principalmente aqui na cidade de São Paulo e no nosso estado, um bem cada vez mais escasso. Então, a gente gerir isso de forma eficiente, saber ter a telemetria do consumo vai nos ajudar a saber se há vazamentos, se eu estou desperdiçando, se eu não estou desperdiçando, para fazer o mesmo trabalho que foi feito com energia, com água. Diego, e como a telemetria pode ajudar nesses próximos passos que o Marcelo está aqui citando? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os recursos de automação da telemetria também nesse papel. Como eu disse anteriormente, o sistema ele é modular. Então, a gente sempre vai estar trabalhando em linha com o que o Carrefour, o time de engenharia entender como prioritário. Mas a gente entende, acho que, 2 grandes vetores, né? Um é esse ponto que o Polly citou sobre medição de utilidades. Então, acho que a água aqui é tanto fronteira como as próprias galerias, né, Polly? Também tem aí tem muitos lojistas que utilizam o consumo de água e isso também precisa ser rateado, como na energia. Na parte da automação, também a gente pode fazer uma grande ampliação, né? Claro que nesse projeto a gente já está atacando os principais ofensores nessa parte, que é climatização e iluminação, né? Mas o sistema, ele pode receber mais expansões para automatizar outros pontos. Acho que um ponto que a gente até precisa também avançar é o controle do fator de potência, né? Acho que é importante citar que a telemetria, ela realmente funciona como um controlador de demanda, um controlador de fator de potência e também um controle simples horário. Então, às vezes é uma questão, a economia às vezes vem por uma questão até de cultura. Olha, vamos só desligar o ar-condicionado nessa hora, ligar na hora correta, desligar na hora correta, a gente já tem aí impactos significativos com a automação. Com certeza. E agora sobre o futuro da telemetria na Comerc, quais são os próximos passos? Teremos aí tecnologias novas, por exemplo? Certamente, Lorena, a gente vai ter sim novidades. É importante ressaltar que dentro da Comerc Telemetria, a gente tem um time próprio para desenvolvimento, tanto da parte de hardware como da parte de software. Então, acho que o vetor mais próximo é a questão da IA, que já faz parte da nossa realidade dentro do software. A gente vai intensificar esse trabalho com IA. E também a questão de desenvolvimento de relatórios personalizados, como já aconteceu também aqui no Grupo Carrefour, porque o nosso ouvido tem que estar atento ao mercado, às novas tecnologias e também às necessidades dos nossos clientes. Então, em alguns casos, a gente sim pode personalizar um relatório que faça mais sentido para aquele grupo específico e a gente tem time de desenvolvimento interno para atuar nessas frentes. Com certeza. E para finalizar, eu queria que vocês falassem um recado, na verdade, para aquelas empresas que ainda estão na dúvida sobre contratar ou não telemetria. Contratem, porque, como eu disse, sem dados é só opinião. Você não consegue fazer gestão do que você não conhece. Quem não mede, não controla. Então, o primeiro passo para um sistema de automação ou para você ter resultado é você medir. Então, é telemetria. Mede, você entende o que você tem, o que dá para ser feito para você poder seguir para o controle. Como ele falou, eu posso, em determinados horários, a energia é mais cara, porque é o horário de pico que a gente fala. Então, são quando as famílias chegam em casa, todo mundo toma banho, todo mundo usa equipamentos elétricos e aí a energia é mais cara porque você tem que ter toda uma infraestrutura para dar conta de alimentar essa carga. Então, para que tenha controle, o preço
do fio, que a gente chama, né, do uso da infraestrutura elétrica é mais caro nesse horário. Então, a gente pode controlar e deixar de usar um forno no horário de pico, usar o equipamento um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Então, isso acaba que traz muito resultado. Eu compreendo, acho que o Poli foi preciso aí na resposta, porque o meu convite é que realmente comecem e a gente tem a possibilidade de começar pequeno. Não precisa ser um sistema de telemetria com centenas de pontos, né? Eu acho que o primeiro convite é realmente a medição da fronteira, até para que haja uma cultura da área de engenharia ou da área que for trabalhar com esses dados, para começar a se acostumar com o software, que informação que ele me gera, o que eu posso simular, né? Como é que eu consigo interpretar melhor a fatura, né? Porque é algo complexo, então a gente tenta traduzir um pouco para a linguagem não da engenharia, mas de uma pessoa comum que consiga interpretar isso. Então, eu acho que o meu convite é comece e depois a gente vai avançando com os demais pontos que a gente comentou aqui hoje. Se eu puder sugerir um outro ponto, sempre comece, como ele falou, comece pequeno, mas comece com piloto. Hoje em dia se fala muito em prova de conceito, em fazer uma POC, é aí que você vai ver o quanto de valor a solução pode gerar ou não. Faz pilota, deu certo, aí você expande. Muito obrigada pela presença de vocês. Deu para ver que a gestão de energia inteligente, ela pode ser um diferencial competitivo, ainda mais quando se une dados e ação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Lorena. Até a próxima. Se você quer saber mais sobre a solução de telemetria e automação da Comerc, acesse o link na descrição. Aproveita e segue a Comerc nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigada e até a próxima.